Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, professora de Física. Estou gravando com vocês a resolução da Unesp de 2025, a primeira fase agora do começo, aliás, do meio do ano, essa questão 79. A figura representa um calorímetro de paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas, o que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem troca de calor com o meio externo. Então, tudo que acontecer dentro do calorímetro vai estar ali contido dentro do calorímetro, não vai nem sair calor, nem entrar calor. E de capacidade térmica desprezível. Novamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que o calorímetro mesmo não interfere, ele mesmo não vai absorver nem fornecer calor para o sistema. A gente só vai considerar aquilo que está interno ao calorímetro. Cuja câmara de reação está imersa em 1000 gramas de um líquido de calor específico, 4 joules por quilograma grau Celsius. Então, nós temos 1000 gramas de líquido e a gente sabe que este daqui é o calor específico do líquido. Dentro dessa câmara, foi realizada a combustão completa de 9 gramas de glicose, que tem 180 gramas por mol. Utilizando para isso oxigênio pressurizado em quantidades suficientes para que a reação ocorresse completamente. Nesse processo, o calor liberado na reação foi totalmente absorvida pelo líquido, que teve a temperatura elevada de 20 graus Celsius para 55 graus Celsius. E a pressão dentro do calorímetro manteve-se constante. Pressão, pressão constante. Nessas condições, o calor absorvido pelo líquido e a entalpia da reação de combustão completa da glicose foram respectivamente. Bom, então vamos lá por etapas. Primeiro vamos pensar no calor que foi absorvido pelo líquido. Todas as características descritas pelo exercício te dizem que o calor que foi gerado pela combustão foi absorvido pelo líquido, porque você não tem troca com o meio externo, porque a pressão não varia, porque, enfim, todas as descrições que o exercício forneceu. Então, nesse caso, para a gente saber qual que foi o calor absorvido pelo líquido, a gente simplesmente vê qual que é o calor necessário para fazer esse líquido com a o calor específico fornecido aqui em cima subir de 20 graus Celsius para 55 graus Celsius. Então, é assim que a gente começa a resolução. Vamos lá. Então, nós temos que a quantidade de calor vai ser, então, M vezes C vezes ΔT. Qual o detalhe? O calor específico foi fornecido em kJ por quilograma grau Celsius. Então, a gente tem que usar a massa em quilograma, a variação de temperatura em grau Celsius, para obter uma quantidade de calor em quilojoule. Essas unidades aqui, elas meio que te contam, a unidade do calor específico meio que te conta quais são as unidades das outras coisas que você tem na sua equação. Então, a quantidade de calor que eu vou calcular aqui vai estar em quilojoule, porque o 4 aqui está em quilojoule. A massa precisa estar em quilograma, então, por este motivo, é que nós vamos, ao invés de escrever 1000, vamos usar 1, porque 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma. Então, aqui na massa vai vir 1, vezes o calor específico, que é 4. Nesse caso, você pode manter só o 4, e aí a sua resposta vai ser dada em quilojoule. Ou, se você preferir ter a resposta diretamente em joule, em vez de usar 4, você coloca 4.000. Mas enfim, só colocar o quilojoule no final, tá tudo certo. Vezes a variação da temperatura. Nesse caso, então, a temperatura chegou em 55 e iniciou em 20. Variação sempre o final menos o inicial. Então, nesse caso aqui, a quantidade de calor vai ser 1 vezes 4, 4, e 55 menos 20, 35.
Portanto, a quantidade de calor vai ser 4 vezes 35, que dá 140. E aí, como eu falei, quilojoules. Quando a gente olha nas respostas, a gente já elimina aqui alternativa B, alternativa C, alternativa E. Então, sobrou A ou D. Vamos para a segunda parte da pergunta, que é quanto que foi a entalpia da combustão. Entalpia é quanto que de energia que foi liberada considerando a queima de 1 mol. Então, nesse exercício aqui, ele fala que você tem a combustão completa, tá escrito aqui, ó, de 9 gramas de glicose. Mas para você calcular a entalpia, você tem que saber qual que teria sido a energia caso fosse 1 mol ao invés de só 9 gramas. E aí o exercício falou que a glicose, né, tem 180 gramas por mol. Então, basicamente, a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3. Eu tenho que 9 gramas de glicose liberou 140 quilojoules. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque, como eu comecei falando, né, todas as descrições do exercício te dizem que a quantidade de calor que foi liberado pela combustão foi absorvido pelo líquido. Então, se o líquido absorveu 140 quilojoules, isso significa que a combustão liberou 140 quilojoules. Então, 9 gramas liberou isso aí, e aí você quer saber quanto que 180 gramas liberaria. Por que 180 gramas? Porque é a quantidade, a massa que você tem em 1 mol. Essa regra de 3, ela é diretamente proporcional, então a gente multiplica em cruz, né? Então vai ficar 9 vezes x vai ser igual a 180 vezes 140. Eu vou simplificar este 9 com esse 180. 9 dividido por 9 dá 1. 180 dividido por 9 dá 20. Então, a gente vai ter que o x é igual a 20 vezes 140, que dá 2.800 quilojoules. Muito bem, mas aí quando a gente pensa em entalpia, que é o ΔH, a gente vai olhar não só o valor calculado, mas a gente também tem que considerar qual que é o sinal desse valor. Toda vez que a reação for uma reação exotérmica, então você está liberando calor, vai ser negativa. Toda vez, a entalpia, né, é uma entalpia negativa. Toda vez que for uma reação exotérmica, a entalpia é negativa. Já quando é endotérmica, daí você vai ter uma entalpia positiva. Nesse caso, como a gente está pensando na reação de combustão, esse ΔQ aqui é negativo, justamente porque é uma reação exotérmica, tem liberação de calor. Mas todas as entalpias são negativas, acho que justamente porque estava se falando de combustão, né? Mas a resposta aqui é a alternativa A. A entalpia, menos 2.800 quilojoules por mol, né? Não coloquei a unidade toda. Opa. A entalpia vai ser menos 2.800 quilojoules por mol. E a quantidade de calor que foi absorvido pelo líquido, 140 quilojoules. É isso. Até mais, pessoal.